Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, eu sou Marcelo Queiroz. Hoje vamos falar sobre quando colocar o primeiro sobreninho. Tinha gravado um vídeo falando sobre quando colocar a primeira melgueira, mas quando o assunto é sobreninho, por mais que os pontos que devem ser observados sejam os mesmos, a obrigação de acertar é ainda maior, porque o espaço que você vai estar fornecendo é até o dobro. Logo, você não pode errar no tempo certo de estar colocando esse sobreninho, principalmente quando a cera é alveolada para elas puxarem, porque se você errar o tempo, elas não vão puxar logo. Aqui nesse apiário eu vou colocar nessa primeira caixa aqui, vocês podem observar aqui logo a primeira e a terceira. São dois enxames que estão no ponto ideal para a gente estar fazendo esse manejo. E lógico, vou estar aqui mostrando para você. E aproveitar para revisar esses pontos que são muito importantes você estar observando, porque se você colocar antes, tem uma série de consequências, bem como se você colocar depois. E claro, a gente quer colocar no tempo certo e os benefícios são muitos quando acertamos esse tempo. Esse aqui, ó, é um dos enxames que eu vou estar colocando um sobreninho nele. É um enxame que está com volume muito bom de abelha e é bom estar observando uma série de pontos além desses, que no caso seria quando você coloca no tempo certo. Mas quando você não coloca no tempo certo, no caso, esse aqui é um enxame que também está muito forte, mas ainda não está no tempo. Apesar de poder ser observado muitos fatores aqui que são importantes. E por que nesse caso desse enxame aqui ainda não está no tempo certo de estar colocando o sobreninho nele? No caso, gente, esse enxame aqui, se nós formos observar alguns pontos, né, que ainda está antes do tempo de colocar o sobreninho nele, é que ele, no caso, tem poucas abelhas ainda. Eu diria que até esse ponto, abelhas, esse enxame aqui tem bastante. Mas ele não tem a cera toda puxada e também aqui tem florada. Basicamente seria esse o ponto. E ele também ainda não está puxando cera na tampa, porque ele não puxou toda a cera alveolada. Logo, esse enxame aqui, ele é um enxame que não está no ponto de eu estar me preocupando em colocar melgueira nele. Leva mais 15, 20 dias. Claro que a partir desse momento que começa a abrir florada, eu tenho que estar abrindo os enxames toda semana. E obviamente esse aqui, eu vou fazer isso hoje para dar uma verificada, mas a última vez que eu olhei, ainda tinha 4 lâminas de cera para eles puxarem. E no caso, depois do tempo, nesse apiário aqui, todos os enxames, eles ainda não passou do tempo. Mas se eles tivessem passado do tempo, eu ia observar aqui muita abelha no alvado das caixas, ou seja, barba no alvado, cera puxada na tampa e não estaria mais observando florada na natureza. Já esse enxame aqui, ó, é o segundo enxame que eu vou estar adicionando o sobreninho. E claro, né, quando você coloca um sobreninho no tempo certo, você observa o início da florada, todos os quadros com cera puxada na tampa e um volume considerável de abelha. E por que aqui eu não estou observando aqui muitas abelhas no alvado? Hora dessa, gente, é cedo. As campeiras estão no mato, estão trabalhando. Mas todos esses pontos são importantes e é isso que vamos fazer aqui agora, adicionar. Só que assim, quando você coloca antes do tempo, tem algumas consequências. Que vamos aqui no outro enxame. E no caso, essas consequências são, né, para ou atrasa o crescimento do enxame. Por isso que é importante você colocar o sobreninho, assim como a melgueira, no tempo certo. Aumenta a enxameação das colmeias, porque esses 10 quadros que tem embaixo não são 10 quadros à toa. Tem um motivo para ser 10 quadros. E obviamente, se um não está puxada a cera e elas não puxaram ainda e estão preocupadas com mais espaço que foi adicionado, elas podem até mesmo enxamear. E consequentemente não puxam a cera do sobreninho. E se você colocar depois do tempo? E aí nesse caso, né, enxameação por falta de espaço, também
pode acontecer. Bloqueio do ninho com muito mel estocado. Nesse caso, você pode até colher esse mel. É uma das formas também de você estar trocando a cera. Vai colhendo e vai trocando. Perda de parte ou de toda a florada. Eu diria que seria o pior ponto, você perder a florada. E no caso do tempo certo, as vantagens são inúmeras, como a puxada rápida de toda a cera e produção de mais mel, porque você vai pegar todas as floradas com o enxame no máximo. Agora eu vou preparar o material e vamos adicionar 2 sobreninhos, ou melhor, um sobreninho em 2 enxames. Essa é uma das 2 colmeias que vou estar adicionando sobreninho. No caso, eu vou fazer cada colmeia de um jeito diferente. Você vai me deixar aí nos comentários dizer qual a sua forma preferida de fazer essa introdução do sobreninho. Claro que depois vou revisar aqui com vocês novamente essa colmeia. E aí eu vou explicar por que é que eu estou fazendo dessa forma. Enxame bem populoso. Olha só, nesse enxame aqui, eu poderia só vir e colocar. Só que eu vou deixar para fazer isso no próximo. Esse aqui, eu vou fazer diferente. No caso, eu vou colocar metade da cera alveolada nesse aqui e a outra metade vai ficar nesse. Só que os quadros que estão puxados aqui, com crias, com alimento, eu vou dar prioridade no caso de alimento para ficar em cima, os de cria embaixo, e depois, à medida que elas forem puxando a cera, eu vou fazendo esse manejo, subindo alimento nos quadros que tiver cera velha e descendo os quadros com cera nova. Isso eu vou mostrar, vou explicar depois, mas agora vou tirar aqui a metade das lâminas, ó, de cera do centro aqui. Vou deixar aqui do lado. Vou pegar principalmente aqui os quadros mais centrais. Esse caso aqui é os laterais, né? Porque, ó, estão colocando, estocando alimento. E aqui vai a cera. 3 lâminas desse lado. Agora eu vou pegar 2 desse lado aqui. Olha só, bastante alimento estocado. Aqui vai a cera.
E aqui vem o mais fácil, né? Que é só fazer, colocar uma sobre a outra. E aqui podemos concluir. Agora vamos para outra colmeia. Essa daqui é a segunda colmeia que eu vou estar introduzindo o sobreninho. Aqui vou fazer de um jeito mais simples. E obviamente que depois temos que também fazer alguns manejos para adequar. Nesse caso aqui, o sobreninho vai ser apenas colocado sobre. Esse enxame não está tão forte como o anterior, mas creio eu que ele vai dar conta. Então pronto, agora aqui depois de uns 21 dias ou até 15 dias, eu vou abrir de novo essa colmeia para a gente ver como ela se desenvolveu, como ela se comportou. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, dúvidas e sugestões nos comentários. E, muito importante, eu vou mostrar as próximas vezes que eu vier aqui fazer manejo nessas colmeias. E eu quero que você me diga aí nos comentários qual a sua forma preferida de introduzir sobreninho, principalmente se você trabalha com ele. Porque o mais comum é você introduzir apenas a melgueira. Eu só vejo vantagens em você trabalhar com sobreninhos. Aos poucos eu estou mudando para trabalhar com esse sistema e claro, vocês vão vendo aqui no canal a evolução. Então, um grande abraço e até o próximo.